Nossa, quem é essa garota de franja cortada? Gente, agora eu não preciso tirar a franja dos meus olhos para poder enxergar as coisas. Ela está assim, num nível ótimo. Oi, gente, eu sou a Paloma e eu estou aqui pra gente conversar sobre a outra categoria que eu escolhi ler no Goodreads Choice Awards, que eu escolhi falar sobre, né? Porque ler, só Deus sabe o que vai acontecer com a minha vida. Ler esses livros é meio difícil, mas nós vamos falar sobre fantasias no geral. Como vocês podem ver pela minha estante, fantasia é o meu gênero forte, então eu pesquisei um pouquinho de cada livro para falar com propriedade para vocês. E vamos começar aí porque eu estou animada. E cada vídeo que eu faço a câmera está mais perto de mim, né? Mas eu tô gostando desse ângulo, vamos assim mesmo. Vou deixar esse espaço aqui como os dois últimos vídeos para colocar as capas dos livros que eu estou falando para vocês saberem do que é que eu estou falando, né? Que fica mais fácil. Dando uma olhada geral aí na lista, eu achei que essa lista tá muito boa. São vários autores e vários livros que eu já conheço. Alguns eu acho que estão aqui apenas pra, sei lá, cumprir tabela, mas a gente vai chegar lá, tá bom? O primeiro livro que tá aqui na lista é The Starless Sea. Ele é da Erin Morgenstern, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela é a mesma autora de The Night Circus, que eu acho que foi traduzido para O Circo da Noite aqui no Brasil. Eu conheço bastante gente que gosta desse livro, gosta da história. Então, esse segundo livro que ela vai lançar aqui, que já vou falar que vai ser lançado aqui, eu acho que as pessoas realmente estão gostando. E, basicamente, The Starless Sea vai contar a história do Zachary, ele é um garoto aí, que numa biblioteca ele encontra um livro muito estranho aí, um livro mágico, e aí quando ele abre para ler esse livro, ele vê que a história da vida dele está escrita nesse livro e ele fica, opa, peraí, querido, o que tá acontecendo aqui, entendeu? Com esse livro, ele acaba descobrindo um reino mágico na cidade dele, é como se fosse um submundo mágico, e lá ele conhece alguns amigos aí, ele vai tentar descobrir o que é que ele tem a ver com essa história toda. Essa premissa já me deixou muito interessada. A capa desse livro está linda, tanto a capa americana quanto a capa britânica tá muito linda, as duas. E a boa notícia é que eu já dei spoiler antes, né? Ele vai ser lançado sim aqui no Brasil pela editora Morro Branco, já está confirmado. Eu não sei previsão, mas eu vi que eles já confirmaram que ele vai ser lançado aqui sim. Então, eu acho que esse livro tem boas chances aí de ganhar. O próximo livro dessa lista, eu também não me surpreendo por ele estar aqui, é The Priority of the Orange Tree. Meu Deus do céu, esse título é trava-língua. Ele é da Samantha Shannon, ela já escreveu outros livros também, mas esse livro ele chamou a atenção porque a capa é maravilhosa, tem um belo de um dragão lá, tá? E um livro que tem 800 páginas, então assim, meu Deus. Mas basicamente esse livro vai contar a história de três personagens principais. Eu não sei o nome delas direito, tá? Mas eu vou tentar. Nós temos a Sabran, que é uma rainha que eles querem matar. Ela está, assim, meio que tentando dar um herdeiro pro trono. Enquanto isso não acontece, eles estão querendo tirar ela do poder. Nós temos a Ed, que ela quer proteger a rainha com magia e ela faz parte de uma sociedade secreta. A rainha não sabe que essa mulher existe, mas ela está sendo protegida pela Ed com magia. E nós temos a Tané, que eu não sei se assim pronuncia, mas ela treinou a vida inteira para ser meio que treinadora de dragões, assim, sabe? Para voar com os dragões e ser basicamente uma pessoa que lida com dragões. E as três, de alguma forma, vão acabar se encontrando e a vida dessas três pessoas vão ficar envolvidas nesse livro de 800 páginas, que eu acho que é sempre bom lembrar que ele tem 800 páginas. Esse livro tá fazendo muito sucesso lá fora, a galera tá gostando muito, apesar de ser um livro de 800 páginas. Eu sinto que as pessoas estão lendo uma história muito fluida e eu fiquei muito interessada porque eu amo livros que tenham dragões e não só as Crônicas de Gelo e Fogo, tá, do George Martin, porque também cansei de Game of Thrones, não quero mais, mas eu queria muito ler mais livros que tenham dragões, porque eu acho criaturas incríveis. Então, assim, eu tenho muita vontade de ler esse livro. Eu acho que eu ainda vou, sabe? Eu acho que eu vou sim ler esse livro em inglês mesmo, vou tentar, mas não vou comprar o físico porque, assim, loucura. Vou tentar comprar o e-book. Mas é isso aí, gente. Esse livro, então, eu acho que também tem boas chances aí de levar esse prêmio. Só uma observação que quando esse vídeo sair, já vão ter acontecido as semifinais. Então, assim, alguns desses livros eu acho que já vão ter sido eliminados, mas o que vale é a intenção, né, gente? O próximo livro é Storm Cursed. Ele é o livro 11 da série Mercy Thompson. E assim, gente, vendo a capa do e-book, vendo que é o 11º livro de uma série, essa capa do e-book que tá assim, misericórdia. Tudo pra mim nesse livro grita romance
erótico, romance fantástico, né, de fantasia erótico. E eu não sei se é isso mesmo, tá? Mas a sinopse também dá a entender que é basicamente isso aí. Nós temos a personagem principal, que eu não sei qual que é o nome dela, porque eu não anotei. Olha que bom. Mas ela é uma shapeshifter, ela meio que se transforma em um animal e ela é um coiote. E ela é meio que a alma gêmea de um cara que se transforma em lobisomem. Ela faz parte aí de uma matilha. Então, eu já li vários livros eróticos assim com essa pegada, por isso que pra mim tudo grita isso, sabe? Mas esse livro, eu sei que ela meio que vai ter que lutar contra um cara muito poderoso aí, se eu não me engano, da espécie dos Fae, que são tipo fadas, mas que ele tem a questão da morte, ele é tipo um deus da morte, ele vem pra acabar com quem ela ama e ela vai ter que lutar contra ele. Então, assim, entendo por que tá aqui, mas eu não acho que tenha muita chance de ganhar, não, tá? Isso aí é opinião pessoal. O próximo livro dessa lista, também não estou surpresa de ver ele aqui, é Ninth House, da Leigh Bardugo. Esse livro eu acho que foi, assim, uma tentativa da Leigh Bardugo de tirar o nome dela de um gênero apenas, então ela estava muito conectada com a trilogia Grisha, depois com a duologia de Six of Crows, então eu acho que ela quis, assim, escrever uma coisa que fosse diferente, sabe? Eu não sei, gente, eu acho que esse livro... Ai, não sei, não faz muito meu estilo, eu não tenho vontade nenhuma de ler, por mais que eu ame a Leigh Bardugo, eu não tenho vontade nenhuma de ler esse livro, porque ele vai contar da Alex. A Alex tem uma vida muito complicada, ela já passou por poucas e boas aí na vida. E ela também acaba sendo sobrevivente de um homicídio múltiplo. No hospital, ela acaba recebendo um convite para entrar em uma das mais prestigiadas universidades lá do lugar onde ela está. E ela fica, calma, mas peraí, tem alguma coisa estranha aí. Porque tem mesmo, entendeu? Na verdade, ela vai fazer parte de uma sociedade secreta que tem aí no submundo dessa universidade. Só que acontece, gente, esse livro, pelo que eu vi os gringos falando, ele é um livro que tem uma história muito boa, tem uma premissa muito boa, mas eu particularmente sinto que a Leigh Bardugo ela tentou chocar muito as pessoas com esse livro. Por quê? Se você entrar nos booktube gringo, no Goodreads que seja, você vai ver que algumas pessoas fizeram uma lista de gatilhos que esse livro pode trazer. Então, assim, estupro, abuso sexual, tem, sei lá, morte, entendeu? Então, assim, são muitos assuntos tensos que podem desencadear coisas ruins nas pessoas para um livro só, entendeu? Eu achei que foi um pouco exagerado. Como eu falei, não tenho vontade de ler, eu sei lá, eu acho que é uma coisa muito diferente da Leigh Bardugo, do perfil que eu conheço, mas eu também acho que foi justamente por isso que ela decidiu escrever um livro que fosse tão chocante, pra meio que tirar ela desse nichozinho da fantasia. O próximo livro dessa lista que eu coloquei aqui foi Magic for Liars, da Sarah Gailey. E eu acho assim, eu achei a capa muito interessante, a premissa pra mim também tá super interessante. Basicamente, ele vai contar a história de duas gêmeas, a Ivy, que é uma garota comum, e vocês já vão entender o que eu quero dizer com comum, e ela é uma detetive. E a sua irmã gêmea, a Tabitha, ela tem dons especiais, tanto que ela é professora de magia teórica ou de teoria da magia, um negócio assim, numa universidade lá. Só que em um dia tem um assassinato onde a Tabitha ela tá dando aula e a Ivy é chamada para investigar esse assassinato, só que aí ela descobre que tem muito mais por trás, é uma rede de poderes e segredos, então assim, é um negócio meio luta de poderes envolvido com magia. É um negócio que me atrai muito, eu acho super interessante. Só que o mais legal de tudo é que se você for pegar a sinopse para você ler, tem uma frase lá que me chamou muito a atenção, tá? Estou assim, Ivy é uma mentirosa. E eu fiquei assim, entendi. Ali já me pegou, entendeu? Porque eu quero saber por que ela é uma mentirosa. Eu nunca ouvi falar dessa autora, mas eu gostei muito da premissa e eu quero ler sim esse livro. Vai ser um dos que eu vou tentar comprar se o e-book não tiver um rim, né? Porque atualmente ele está muito caro. O próximo livro da lista é The Kingdom of Copper e esse livro eu estou muito animada para ler, porque ele é o segundo volume de Cidade de Bronze, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Morro Branco, nessa edição maravilhosíssima. Esse livro aqui, ele vai contar a história da Nari. Ela é uma garota golpista da cidade do Cairo, então ela finge que faz magias pra enganar as pessoas e ganhar uma grana aí. Só que um dia ela acaba acidentalmente fazendo uma magia de verdade e ela invoca um guerreiro, tipo,
muito gato, mas não era isso que eu ia falar. Um guerreiro muito poderoso. E aí eles começam a meio que se tornar ligados um com o outro. Só que junto com esse guerreiro, ela também começa a mexer com magias muito estranhas. E ela acaba meio que viajando para um outro lugar, a Cidade de Bronze, onde ela vai descobrir que na verdade ela não era uma garota tão comum quanto ela achava que ela era, porque obviamente nós já sabemos isso porque ela fez uma magia aí, né? Mas essa história, ela tem tudo que eu gosto. Ela tem uma cultura diferente, ela tem aventura, ela tem romance e ela tem intriga política. Só que o final desse livro, gente, tipo, o último capítulo, sem comentários. Estão aí o segundo volume concorrendo ao melhor livro de 2019. Eu acho que a Morro Branco não tem previsão de lançamento para ele aqui no Brasil, mas eu estou louca para ler esse livro. E eu tô pensando seriamente em pegar o e-book em inglês mesmo, porque eu quero saber o que acontece. Só que é uma trilogia. Então, assim, o terceiro volume não tem previsão de sair, eu acho, lá fora ainda. Se eu comprar esse livro agora, ler, eu vou ficar meio que perdida esperando, né, o terceiro volume. Então, talvez eu espere a Morro Branco lançar aqui mesmo, não sei. Mas esse é um livro que eu pessoalmente recomendo que vocês leiam. A Cidade de Bronze, que é o primeiro volume, e o segundo volume vocês veem aí o que vocês fazem, tá? O próximo livro eu acho que dispensa comentários, é Fire and Blood, do George Martin. Esse livro ele vai contar a história dos Targaryen 300 anos antes de Game of Thrones ou de Crônicas de Gelo e Fogo. Então, assim, não tem muito o que comentar, não tenho vontade de ler. Eu adoro sim os Targaryen, eu acho que eles são a casa mais interessante de Game of Thrones, mas eu não tenho vontade de ler, não vou. O próximo livro da lista é um livro que parece o nome, mas é Of Blood and Bone. Ele é da Nora Roberts, ela é uma autora muito famosa de romance, só que esse livro aqui é uma fantasia. Esse livro aqui tem toda uma polêmica envolvida com esse título, mas aí é um assunto para um outro vídeo. E esse livro aqui é o volume 2 das Crônicas do Escolhido, vamos por assim, ou Escolhida, né, porque The One não tem gênero. Mas enfim, ele vai contar a história da Fallon. A Fallon tem 13 anos, ela vai fazer 13 anos, e esse livro envolve meio que forças do bem e do mal, forças da luz e da escuridão, e eu não vi mais porque não me interessou muito, mas é isso aí, gente. O próximo livro é um livro que me deixou bem interessada, ele chama The Dragon Republic, e ele é o livro 2 do The Poppy War Book. Então assim, eu não sei se é uma trilogia, não fala se é uma série, mas ele é o segundo livro, né, desse negócio. E ele, por que me deixou interessada? Porque ele conta a história da China do século XX junto com deuses e monstros. Então, assim, é uma fantasia épica e histórica. Eu gosto muito disso, eu acho que é muito interessante quando o autor mistura fatos, sabe, que realmente aconteceram, fatos reais, junto com a fantasia que ele criou. E se você souber fazer um balanço aí, sabe, o equilíbrio fica maravilhoso. Eu também gosto muito de fantasias épicas e isso me deixou muito interessada. A capa também é super bonita, é toda branca, tem tipo uma fênix assim no meio e eu tô cogitando ler essa série, só que assim, gente, e-book, R$ 80? Não dá, né? O próximo livro da lista é The Winter of the Witch e ele é o terceiro livro da trilogia Winter Night. Essa trilogia já começou a ser lançada aqui no Brasil. O primeiro livro é O Urso e o Rouxinol e o segundo livro é A Menina na Torre. Essa trilogia vai contar a história de uma menina, a Vasilissa. Ela mora lá na Rússia e a família dela, assim, sempre foi muito devota aos espíritos da floresta. Espíritos que cuidam da vida dessa menina e da vida da vila dela e etc. Mas um dia o seu pai se casa com uma mulher que não é a sua mãe, ou seja, uma madrasta. E essa mulher, ela proíbe que os irmãos, eles cultuem os espíritos da floresta. E aí começa a acontecer um monte de coisa ruim, porque as forças do mal meio que começam a se levantar contra essa vila e essas pessoas. É uma fantasia que me chama muita atenção, porque eu tenho uma amiga que gosta muito, mas eu gosto muito dessa questão de espiritualidade, de você cultuar uma coisa, sabe, que te protege do mal. Eu gosto disso. Então eu tô muito interessada de ler a série. Eu vou ler em português mesmo, porque assim, as capas em inglês são lindas, mas se tá lançado aqui, pelo menos o primeiro e o segundo livro, daqui a pouco o terceiro chega aqui também. E os e-books têm um preço muito bom. Fica aí a dica se você também gosta desse tipo de fantasia, dá uma olhada lá na Amazon.
O próximo livro dessa lista é um livro que eu fui de cara nele, assim, sabe? Tem uma lista, mas eu fico olhando só pra ele por causa da capa maravilhosa que eu vou deixar aqui no canto pra vocês. É Gods of Jade and Shadow. E esse livro aqui eu achei muito interessante também por conta da cultura, tá? Basicamente, o que fala na sinopse é que ele é uma fantasia histórica, ou seja, mais uma coisa que me atrai, fantasia histórica, que eu acabei de falar, baseado no folclore mexicano. Então, assim, a Cassiopeia, que é a protagonista desse livro, ela mora numa cidadezinha, ela trabalha lá na cidadezinha dela, de boas. Só que um dia, ela sem querer invoca o deus da morte. E esse deus da morte, ele oferece a ela, né, ele faz uma proposta a ela para que ela o ajude a ganhar o trono dele de volta. E aí ela pode ter o que ela quiser. Então assim, se ela ajudar o deus da morte, ela consegue o que ela quiser. E aí ela fica nessa. Será que eu devo fazer esse acordo ou não? Só lendo o livro para descobrir o que vai acontecer. Eu acho que a cultura mexicana é muito, muito rica e eu fiquei muito interessada para saber como é que a autora vai tratar esse deus da morte, porque os mexicanos têm uma cultura muito grande em cima da morte, né? Então eu fiquei, interessadíssima. E essa capa, gente, vou até colocar de novo aqui, porque coisa linda, né? O próximo livro dessa lista é The 10,000 Doors of January. Basicamente, nós estamos aí em 1900. A January, ela descobre um livro muito estranho. Eu já vi essa sinopse, né? Eu já falei dela aqui, que é um livro muito parecido com outro que eu já falei. E ela começa a descobrir, assim, coisas fantásticas que vai levá-la meio que numa viagem de autodescobrimento, sabe? Então, eu não sei, eu sinto que esse livro ele pode ser um pouquinho mais adulto do que Starless Sea. Mas a capa dele também é muito bonita e eu fiquei interessada com essas 10 mil portas aí. Não sei se são portas que levam a histórias diferentes, talvez, sei lá, mas eu fiquei interessada em ler sim. O próximo livro dessa lista, ele chama Black Leopard, Red Wolf. A capa dele tá super colorida, preto, vermelho e rosa e azul, tá muito boa. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui procurar mais sobre ele é que ele é considerado o GOT africano. Então, assim, é como se fosse um Game of Thrones africano. Não entendi por quê, tá? Porque, assim, a sinopse dá a entender que não é tão assim, não, mas tudo bem. Esse livro ele vai misturar mitologia, fantasia e história da cultura africana. Nós temos o nosso protagonista, o Tracker, que ele se junta a um grupo para procurar um menino que desapareceu há anos. Então, assim, o menino desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu com esse menino, só que ficou meio que esse negócio pairando sobre as pessoas, sabe? Elas decidem fazer um grupo para procurar esse menino para ver o que aconteceu com ele. Só que, no meio dessa busca, eles vão sendo meio que atacados por criaturas estranhas que querem matar todas essas pessoas, impedir que elas encontrem esse menino. E o Tracker, o nosso protagonista, vai se perguntar: quem é esse menino e por que é que isso está acontecendo? Eu fiquei interessada assim nesse livro. A capa tá muito bonita e eu acho que a cultura africana é riquíssima. Eu já li outros livros que também têm cultura africana, então eu acho que ela pode ser muito diferente da nossa, sabe? Então, fiquei super interessada. O próximo livro da lista é Middle Game. Ele é da Seanan McGuire. Ela é a mesma autora de Volta pra Casa, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Morro Branco. Esse livro, gente, é tudo na minha vida. Eu amei muito essa novela. É uma novela, não é um livro, assim, é uma novela. Mas, sério, gente, se você não leu esse livro, eu já vou fazer um jabazinho aqui básico pra autora. Leia, tá? Porque ele é muito incrível e eu vou deixar até aqui. Mas esse livro novo da autora, Middle Game, ele vai contar a história de dois irmãos gêmeos também, que já tivemos uma outra premissa aqui assim, né? Mas enfim. Nós temos aí o Roger, ele é um cara em que tudo pra ele faz sentido apenas se forem palavras. Então ele conhece tudo do mundo que tenha sido com palavras. E nós temos a Dodger, que é a irmã gêmea dele, eu acho que é um menino e uma menina, não me lembro. Mas tudo pra ela faz sentido se forem números. Ela é obcecada com números, ela só entende a história do mundo como sendo número e ele como sendo palavras. Esses dois irmãos, eles são gêmeos e eles são cada um com as suas peculiaridades, só que eles começam a perceber que na verdade eles não são tão humanos assim. Mas eles também não são deuses, então eles ficam, cara, o que a gente é?
Enquanto isso, nós temos o Reed, que é um terceiro protagonista aí. Ele mexe com alquimia e foi ele que criou os dois irmãos. E ele vai fazer de tudo para que esses irmãos e ele sejam os mais poderosos do mundo. Então, assim, é uma premissa que não dá muito a entender do que é que a história trata, mas que ao mesmo tempo te deixa muito instigado para saber o que é que está acontecendo. E para mim, a Shannon, ela tem uma mão muito boa para escrever histórias estranhas. De Volta para Casa é uma história muito estranha, mas é riquíssima em detalhes, em diversidade, tudo de bom, gente. Eu tô super animada para ler esse livro. Eu espero conseguir comprar aí e ler, porque eu acho que essa história tem muito potencial. Espero não me decepcionar. E o último livro dessa lista, eu nem vou fazer muitos comentários sobre ele, mas é The Red Scrolls of Magic. Ele é da Cassandra Clare, e nesse livro ela vai contar a história aí. A história não, ela vai criar uma aventura nova para o Magnus Bane e o Alec Lightwood, que eles já são conhecidos de Os Instrumentos Mortais, e não sei se das outras trilogias, mas já são conhecidos meus também. E é isso aí, gente. É mais uma aventura deles nesse livro da Cassandra Clare, que nunca para de escrever sobre esses personagens. E sem comentários mais, né? Porque já tá bom. E é isso aí, gente. Esses são todos os livros que estão concorrendo a melhor fantasia de 2019 pelo Goodreads Choice Awards. Eu tentei resumir um pouquinho de cada livro pra vocês, pro vídeo também não ficar muito longo, mas vocês viram que assim, gente, tá incrível, a seleção tá muito boa. Eu achei que tem muita diversidade cultural, o que me deixa super feliz. Muitos dos livros que eu quero ler são justamente esses que têm a diversidade cultural. E de autores que eu já conheço, como a S.A. Chakraborty, que é da Cidade de Bronze, tem a Shannon Maguire, que é de Volta pra Casa. Então, assim, são autoras que eu já conheço e que eu confio, sabe, na escrita. Mas, sei lá, né? Vamos ver. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos os livros, porque eles estão muito, muito caros mesmo. Mas, sei lá, espero que sim. E que se eu ler, eu não me decepcione. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E é isso aí, gente. Eu fico por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo dessa série.